Glória a Deus. Maravilha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero dizer para os irmãos que para mim é um privilégio estar aqui novamente na casa do Senhor e estar aqui com os irmãos para poder desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas aqui. Amém? Não sei se você observou, mas o clima está muito gostoso. Há um clima espiritual aqui, irmãos. Amém. Deus está falando aqui desde os primeiros louvores. Desde quando eu cheguei aqui, comecei a escutar os primeiros louvores. Eu estou percebendo que o Espírito Santo de Deus está ministrando em corações aqui. Fica ligado nesta noite. Não desvie a sua atenção. Não saia, fica no seu lugar, porque Deus vai completar a obra. Amém? Glória a Deus. Pastor Paulo, muito obrigado pelo convite. Antes de eu começar a pregar, eu quero divulgar para os irmãos que nós já temos o nosso material. Eu tenho dois temas, a trajetória de um vencedor e tenho também, aconteça o que acontecer, não desista do seu propósito. Só que a trajetória de um vencedor eu gravei aqui na igreja do Itatiaia. E eu fui abrir lá o carro, quando eu olhei, eu só tenho uma mensagem dessa aqui, pastor. Mas a trajetória de, mas não desista do seu propósito, eu tenho 5 DVDs. Se os irmãos puderem comprar, os irmãos vão estar abençoando o nosso ministério. Eu tenho também comigo, irmãos, um CD, um MP3 na verdade. Aqui tem 100 hinos da harpa cristã, aqui tem 100 playback e aqui tem uma entrevista com o pastor Daniel Berg, aos 76 anos de idade, se eu não me engano. Ele vai responder 5 perguntinhas que fizeram para ele naquela rádio acerca da Igreja Assembleia de Deus. Por que a igreja cresce tanto? Por que a Igreja Assembleia de Deus estava crescendo tanto? Se você quiser matar a sua curiosidade, adquira esse material. Ele só tem um problema, ele é muito caro. Ele custa apenas R$5. Amém? Eu quero dar esse material de presente para o pastor Paulo, meu grande amigo, meu pastor. Deus abençoe. Obrigado, viu, pastor? Da próxima vez, irmãos, eu vou trazer o outro DVD, porque algumas pessoas já me pediram. É a trajetória de um vencedor. Eu gravei ele aqui no início do ano, os irmãos estavam na campanha aqui projetando, né? 2014. Eu falei sobre Davi. E foi um culto abençoado, um culto onde Deus nos visitou com o Espírito Santo dele. O pastor Paulo vai poder ver na gravação aí, alguns irmãos aqui, Deus falando conosco, foi muito lindo. Amém? Deixa eu aproveitar já que os irmãos estão de pé, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, e eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 46. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, e o versículo de número 46. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus. Tem algumas pessoas procurando. Eu vou esperar que encontrem, para que eu possa fazer a leitura da palavra e você possa conferir na sua Bíblia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, eu repito, muitos o repreendia para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando disse-lhe que o chamasse. Repito, Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, mais uma vez, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho.
Tome o seu assento glorificando a Ele. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, permita-me nesta noite falar com os senhores acerca de um tema que fala acerca de restauração. Eu sei que muitas pessoas já pregaram, muitas pessoas falam da história do cego de Jericó. Mas eu sou daqueles que acreditam que a palavra de Deus sempre tem uma revelação para as nossas vidas. Eu posso pegar o mesmo texto e distribuir para 10 obreiros que aqui está. E esses 10 encontrarão um ponto que talvez eu ainda não consegui enxergar no mesmo texto. E a esses 10, ainda separando a sua vida e meditando profundamente, Deus ainda dará a cada um desses homens uma revelação dentro do mesmo texto. Então é um texto inesgotável e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite aqui algumas revelações que Deus me deu em cima da história deste homem. E que vai falar muito com as nossas vidas e nós vamos poder nos identificar aqui e observar que tem áreas e momentos que este homem viveu que nós podemos estar vivendo ou podemos passar, mas também podemos experimentar o que ele experimentou. Quando eu olho para a vida de Bartimeu, eu consigo enxergar aqui um homem, escuta isso, um homem que viveu 3 fases na sua vida. 3 fases na sua vida. A primeira fase que eu consigo ver em Bartimeu, irmãos, é uma fase que todos nós também passamos. Eu consigo imaginar Bartimeu quando ele nasceu, quando ele tinha uma família, quando ele tinha uma mãe, quando ele tinha um pai. Esse momento eu chamo o momento em que a vida dele estava tudo tranquilo, pastor Paulo. Eu chamo esse momento, o momento em que ele tinha o cuidado da sua família, ele tinha o zelo do seu pai, da sua mãe, ele não estava preocupado com muitas coisas. Eu vejo o nascimento de Bartimeu, eu vejo Bartimeu sendo muito bem tratado pelo seu pai, porque aqueles que já tiveram curiosidade de aprofundar na história vai descobrir que o pai de Bartimeu era um dos generais de Israel. Então era um homem que entrava e saía de casa, acredito eu que muitas das vezes com uma vestimenta diferente, e Bartimeu vai crescendo e vai vendo seu pai entrar em casa com a roupa diferente, descobre logo que seu pai é um homem importante. Então é a primeira fase da vida dele que está tudo tranquilo. É um momento da vida que eu consigo ver este rapaz vivendo, aonde não está faltando nada para ele, tudo está indo muito bem na vida dele. Parece a nossa vida, ou parece os discípulos quando está no barco com Jesus, e o começo está tudo uma maravilha. Mas de repente vem um vendaval, de repente vem uma tempestade, e a gente se pergunta como que isso e por que isso acontece. A segunda fase que eu vejo na vida de Bartimeu é a fase de perca. É a fase de perca, quando ele começa a perder o pai, quando ele perde a sua vista, porque ele enxergava, depois ele fica cego. E a terceira fase que eu vejo é a fase quando ele sofre, quando ele recebe a restauração na sua vida, que é o momento que Jesus passa na vida dele e entrega para ele a restauração que ele tanto precisava. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que nem tudo que começa vai terminar assim. Tem gente que começa muito bem, mas no meio fica complicado e no final termina mal. Tem gente que começa mal, no meio continua mal, e tem gente que termina mal. Tem pessoas que começam mal, todo mundo olha e diz, não vai dar nada certo, no meio complica. Mas quando Jesus entra na vida dessa pessoa, o final é diferente. Aleluia. Essa noite eu estou pregando para algumas pessoas que talvez começaram mal, tiveram um meio da vida complicada, mas Jesus entrou na sua vida, e hoje você está aqui, pode dizer, pregador, eu sou um desse. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele já me fez experimentar um momento de restauração. Aleluia. Irmãos,
Eu vejo ele vivendo uma vida tranquila, tudo está indo muito bem. A Bíblia, o contexto histórico depois, dentro de uma cultura judaica, a gente vai ver que o pai dele se aposenta, e o pai dele passa a receber uma aposentadoria que Israel oferecia para ele. Dentro da história nós vamos ver que o Império Romano entra em Israel, passa a tomar conta de tudo, aí corta o benefício daqueles que estão aposentados. E agora Timeu, porque Bartimeu nem é o nome deste homem, nem nome ele tem, irmãos. A Bíblia diz que é Bartimeu, a palavra bar no hebraico significa filho. Depois a Bíblia aponta o nome do pai dele, Timeu. A Bíblia não fala o nome dele. E a Bíblia diz que ele fica cego. E ele fica cego por causa de uma atitude que o pai dele teve. Quando o pai dele se viu num momento de perca na vida, quando o pai dele viu que a sua vida financeira estava complicada, que ele perdeu a sua aposentadoria e agora ele tinha que sustentar a sua família, e ele, em vez de tomar uma outra atitude, nós vamos descobrir que ele tomou uma atitude de se levantar contra o Império de Roma naquela época, e aí o pai dele foi descoberto, o pai foi morto. Lavraram uma sentença naquela época, pensaram, vamos matar o Bartimeu, ou o que vamos fazer com Bartimeu? Era comum soldados romanos pegar o filho e deixar eles com uma marca ou aleijado. Alguém arranca um punhal, arranca o seu globo ocular, e aqui há um grande debate, porque alguns dizem que o globo ocular dele foi arrancado. Outros dizem que o globo ocular dele foi apenas perfurado. E Bartimeu está vivendo um momento de perca na sua vida. Ele perde o pai, ele não tem vida financeira, a sua casa está sendo tomada, e agora ele fica deficiente. Ele começa a andar na cidade, irmão Marcos, e na verdade fizeram isso com ele só para ele servir como um outdoor vivo. Porque aonde ele andava, deficiente, cego, as pessoas olhavam para ele e diziam, lá vai o filho de Timeu, e agora ficou cego porque se levantou contra o imperador. Ou seja, todo mundo olhava e dizia assim, ninguém faça isso, ninguém se levanta contra o imperador, porque olha o que vai acontecer. Olha o exemplo aí. Só que eu aprendo uma lição preciosa com Bartimeu, que nós precisamos trazer para a nossa vida, irmãos. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é que diante de momentos difíceis, é que diante de momentos de perca, porque hoje eu ouvi a irmã aqui do Samar dizendo isso. Eu disse, Deus, o Senhor está confirmando a palavra. Ela disse que a vida de crente não é só vitória, e não é mesmo. Tem momentos que a gente está uma abundância na nossa vida, nós estamos só ganhando, irmãos. Mas tem momentos que o vendaval sopra, a luta aparece, a gente começa a perder. E se a gente não souber lidar com isso, a gente sai da presença de Deus. Sabe qual que é a primeira lição que eu aprendi com ele aqui? É que no momento de perca, você não pode se desesperar. No momento de perca, você não pode desistir. No momento de perca, você precisa levantar a cabeça e ir à luta. Irmão Holmes, o Tom me fala onde é que ele foi à luta. Escuta. Nós vamos ver aqui que ele recebeu uma capa. Não recebeu? A Bíblia diz que ele tem uma capa. O mesmo imperador que mandou arrancar o olho dele, pastor, ele teve a capacidade de ir até ele e pedir uma capa. Porque tinha pessoas que pediam esmola naquela época, se dizia que era cego, mas não era cego. E quando o imperador dá uma capa para ele, sabe o que ele está querendo dizer com essa atitude? Eu não vou ficar parado reclamando da vida. Eu não vou ficar dizendo que Deus foi ingrato comigo. Eu vou para a beira do caminho de Jericó pedir esmola, porque eu preciso sustentar a minha vida e a minha família ainda. Então ele está dizendo, eu vou à luta. Aleluia. Irmãos, momentos de dificuldades, nós não podemos parar. Aleluia. Se alguém colocou a planta do pé aqui nessa noite, vivendo esses momentos, talvez cansado, Deus está falando para você, continua na luta. Hoje eu vou profetizar sobre a sua vida sem medo de errar. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou olhando para pessoas aqui que saíram de casa hoje, mas só Deus sabe como que você está. Mas a sua presença aqui nessa noite, sabe o que você está falando para Deus? Deus, eu estou indo para a luta. Deus, eu estou indo para a tua casa. Eu não sei quem vai pregar, eu não sei o que vai acontecer.
Eu não sei quem vai cantar, mas eu sei que o Senhor vai estar lá, porque o Senhor é o convidado principal dessa noite. A luta. E se nesse momento o diabo sopra alguma mensagem na sua mente, dizendo para você: cadê o teu Deus? Você não vai conseguir, irmãos. Permita-me deixar para você Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Se isso por alguma circunstância da vida soprar no seu ouvido, abra sua Bíblia e medita nesta palavra. Aumente o tom da tua voz e diga para o diabo ouvir: ei, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver com abundância, mas também eu quero aprender a lidar nos momentos de escassez. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você ouvir: tudo posso naquele que me fortalece. Quantos estão aqui nesta noite e está naquele que te fortalece? Então começa a receber nesta noite a graça do Senhor na sua vida e sinta Ele te fortalecer nessa noite. Aleluia. Porque ele vai para lá, irmãos. Olha aqui para mim, deram uma capa para ele. Nas costas da capa estava escrito cego e mendigo. Repita comigo, por favor. Nas costas da capa estava escrito e ponto final colocaram lá. Quando ele recebe a capa e vai para a beira do caminho pedir esmola, e o imperador dá para ele uma capa e escreve cego e mendigo, sabe o que eu consegui ver aqui? Deus me deu uma revelação aqui. É que o imperador estava determinando a vida dele. O imperador estava querendo dizer, pastor, que depois que já viu que ele estava cego, dá uma capa para ele e coloca o ponto final, estava querendo dizer, você vai terminar assim. Mas eu entendo porque ele não sabia que Jesus de Nazaré ia passar na beira do caminho de Jericó para remover aquele ponto que estava na capa. A segunda lição que eu aprendo com ele, irmãos, é que Bartimeu não se importou se o problema que ele tinha era mais grave do que o outro cego que estava ao lado dele. Porque eu disse para os irmãos aqui no início que ele não tinha o globo ocular. Mateus vai dizer que tinha 2 cegos na beira do caminho. Lucas vai dizer que é só um. Mas se tinha alguém com ele, escuta, a atitude que ele teve na beira do caminho mostra que ele não estava preocupado se a situação dele era complicada demais. Parece que Bartimeu sabia que quanto mais o problema fosse grave e complicado, era mais fácil para Deus resolver, pela atitude dele. Parece que Bartimeu sabia que aquilo que era impossível do homem fazer para ele, era possível Deus fazer. Outra coisa que eu aprendo com ele, com a atitude que ele vai ter, eu já vou te explicar isso, é que ele soube aproveitar naquele dia, irmãos, a única oportunidade que ele ia ter na vida dele. Por que eu te digo isso? Quando eu fui estudar a história, eu vi que Jesus de Nazaré foi a última vez que ele entrou na cidade de Jericó, e foi a última vez que ele saiu daquela cidade. Dali Jesus foi terminar a sua missão, Jesus foi para a cruz e morreu. E ele soube aproveitar a oportunidade que ele tinha. Se ele fica calado naquele dia, e alguém dizendo para ele, Bartimeu, Jesus está passando por aqui, e ele tivesse parado para pensar e dizer, eu vou deixar para a próxima, ele tinha perdido a oportunidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Guarda isso na tábua do teu coração e na tua mente. Todo culto, toda reunião na casa do Senhor é uma oportunidade que Jesus está nos dando para abençoar a nossa vida. Aleluia, escuta isso, irmão. Quando eu saio da minha casa com esse propósito, eu chego no culto
E eu fico ligado naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu fico na expectativa, porque eu sei que pode ser esse culto mais uma oportunidade que Deus está me concedendo. A qualquer momento Deus vai falar comigo, Deus pode tocar na minha vida, porque Ele está passando aqui nessa noite. Quando eu saio para pregar a palavra de Deus, irmãos, eu não saio só para entregar aquilo que Deus me deu, não. Quando eu saio da minha casa para cá, independente da distância, eu sei que enquanto eu estou aqui, é uma oportunidade para Deus abençoar a minha vida também. Agora, se eu sair de casa sem esse propósito, eu vou perdendo as oportunidades, irmão. E a gente tem que tomar cuidado. Porque tem hora que nós esquecemos que a qualquer hora Jesus vai voltar. A qualquer hora Ele manifesta, a qualquer hora Ele passa. E aí a gente deixa para depois. Deixamos para outra quinta, ou para o culto de domingo, ou para terça-feira, ou quando tiver alguém. Não, Ele está no nosso meio nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que ele está lá pedindo esmola, batalhando, lutando, e ele escuta o barulho da multidão. Alguém diz para ele assim, ele pergunta, o que está acontecendo? Alguém diz para ele assim, Jesus está passando aqui. Irmão, isso aqui foi o suficiente. Olha aqui para mim, deixa eu te mostrar algo nessa noite, permita eu te mostrar algo nessa noite, que eu sou muito expressivo, porque eu quero que você compreenda isso daqui. Cego, sabe para onde que está gritando? Ele sabe a direção que ele está gritando? Sabe, irmão? Não, né? Não. Eu acho que os senhores já viram pessoas no centro com aquela bengalinha que sofrem de uma deficiência, e eles estão andando procurando o endereço. Já viu que eles vão batendo, caçando o lugar? Esses dias eu olhei uma pessoa já ia encostando a moto para poder ajudar, porque num cruzamento movimentado, a gente fica com o coração na mão, porque a pessoa está batendo ali, aí ele sabe que vai descer, mas ele não sabe que tem semáforo, ele não sabe que ele está na Avenida Independência, ele não sabe o fluxo de carro que está vindo. Se ele está no cruzamento entre a 55 e a 54, para onde que ele vai, irmão? Para 55 ou para 54? Sempre tem alguém que chega e pega no braço o pastor e diz para ele, vem comigo que eu vou te levar. Aonde que você quer ir? Você quer continuar descendo a 55 ou você quer continuar indo na 54? Então, a cena, irmãos, é essa aqui. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ele recebeu uma capa. Lembra que eu falei no início que ele recebeu uma capa? Ó, a capa não é bonita como essa, irmão. A capa era velha e surrada. Nas costas estava escrito o quê? Mais forte. Nas costas estava escrito o quê? E um ponto final. Quando ele está aqui, a Bíblia diz que ele está sentado no chão, caído no chão, pedindo esmola. Alguém diz para ele assim, Jesus está passando aqui. Essa palavra foi o suficiente para entrar no coração dele. E aí ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Desesperado. Irmão Marcos, ele não sabe para onde está gritando. A Bíblia diz que alguém vai chegar até ele, alguém do meio da multidão chega até ele e cutuca ele e diz, ei, para de gritar, o mestre já está indo. Irmãos, quando alguém manda ele parar de gritar, o que que ele faz? O que que ele faz? Irmão, aí ele grita mais alto, aí ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não sabe para onde está gritando. Só que o esforço dele é tão grande, ele queria aproveitar tanto aquela oportunidade, ele queria passar tanto por uma restauração, porque só ele que sabia o que ele estava passando. Por isso que eu contei o contexto histórico aqui no início, tudo que ele viveu, tudo que ele passou. Sabe por que ele está gritando desesperado? Porque só Bartimeu sabia aonde que estava doendo.
Posso te falar uma coisa para você que tem propósito, para você que tem sonho, para você que está buscando, para você que quer um milagre, para você que precisa de uma cura. Quando você fizer campanha e você começar a gritar por ele, e alguém mandar você calar a boca, por favor, grita mais alto e dá glória a Deus mais alto, porque quem sabe o que você está passando é só Jesus de Nazaré. Quando você fecha a porta do teu quarto e entra para dentro da tua casa, eu não estou lá com você, eu não sei aonde está doendo, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a circunstância da tua casa, mas Jesus sabe o que você está vivendo. Não cala não, irmão, não para não. Colocar a capa sobre ele, as pessoas fizeram. Deixar ele naquela situação, as pessoas deixaram. Mandar ele calar a boca, as pessoas mandaram ele calar a boca. Mas graças a Deus que ele gritou cada vez mais alto. Sabe por quê? Porque Deus escuta o clamor dos teus filhos. Aleluia. Vale a pena, irmão. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, quando a sarça pegou fogo, a primeira coisa que Deus falou com Moisés: Moisés, eu escutei o clamor do meu povo que está no cativeiro no Egito. A expressão mais linda que eu acho é agora. Deus disse assim: e eu desci aqui para me tirar eles do cativeiro e levar eles para uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Irmão, vale a pena você ter o seu propósito, vale a pena você desejar passar por alguma restauração. Porque enquanto ele está gritando aqui, eu vou precisar de ajuda de 2 obreiros. Você pode me ajudar, vocês dois? Você e esse rapaz aqui? Vem cá, meu querido, vocês dois. Um vai ser Jesus, o outro vai ser a multidão. Você vai ter a honra hoje de ser Jesus. Amém. Fica aí. Você vai ser alguém da multidão. Você lembra que quando ele estava aqui, irmão, gritando, alguém da multidão veio aqui e falou o que para ele? Para quê? Aí ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que eu ouço o clamor dele chegando no ouvido de Jesus. Quando chega aqui, irmão, Jesus para tudo. Ele para a multidão. E a Bíblia diz que Jesus vai escolher alguém da multidão. E vai dizer para ele assim: vai lá e busca o cego. Manda alguém me buscar. Eu vou ficar cego, eu vou confiar em você. Você vai me guiar até Jesus. Não, fica lá, espera Jesus te dar ordem. Fica lá, irmão. Olha para cá. Olha o cego, ó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Aí ele toca. Aí o cego continua gritando. O texto diz que alguém da multidão vai dizer para ele assim: ei, o mestre mandou te buscar. A Bíblia diz que ele está sentado pedindo esmola, caído, e nas costas dele tem uma capa que está escrito o que, irmão? E quem colocou a capa nele foi o imperador, não foi, irmão? Aí, a Bíblia diz que quando Jesus mandou alguém da multidão buscar ele, ele está gritando. Aí quando alguém diz para ele: ei, para de gritar, Jesus já escutou o seu clamor. Aí o cego faz isso aqui, quando ele vai para levantar, a primeira coisa, coisa, estava caído. A Bíblia diz que dando um salto e colocando de pé, ele foi ter com Jesus. Opa, para aqui. É aqui que eu tenho uma revelação linda. Ele largou a capa, irmão, está determinando a história dele. A capa que colocaram nele está dizendo que ele é um mendigo, vai viver ali. Eu venho aqui nessa noite para te dizer uma coisa: no mundo espiritual tem muita gente usando capa. Eu já contei isso aqui, eu vou repetir uma vez, eu disse isso aqui e vou voltar a dizer. Quando eu tinha 7 anos de idade, tentaram colocar uma capa em mim.
Porque o que não falta é pessoas para colocar uma capa em mim e em você. Sabe por quê? Querendo determinar a nossa história de vida. Quando eu tinha 7 anos, escuta, minha mãe não era crente. Escuta isso, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Alguém disse para minha mãe assim: você está procurando Deus? Estou. Então entra no centro ali de Macumba, eu vou te levar, ali tem Deus. Escuta isso. Minha mãe pegou na minha mão, pastor, me levou. E quando nós entramos, nós dobramos o nosso joelho. A primeira coisa, já fica de joelho diante de uma mulher. Essa mulher recebeu uma entidade no corpo. Irmão, a mulher olhou para mim e disse para minha mãe assim, ó: abandone esse menino, larga esse menino. Esse menino vai te dar desgosto. Esse menino vai te dar muito prejuízo. Esse menino vai estragar a sua vida. Sabe o que ela estava fazendo naquele dia com 7 anos? Ela estava colocando uma capa. Ela estava querendo determinar a minha história. Mas graças a Deus que lá no livro de Salmos, capítulo de número 139, verso 15, ela não sabia, mas parece que eu vejo Deus no trono naquele dia olhando para baixo e dizendo: minha filha, você está enganada. Você está enganada que ele vai ser isso que tu está dizendo. Porque no Salmo 139, verso 15 diz que o Senhor tem um livro. E o salmista diz: neste livro o Senhor escreveu a minha história e determinou cada uma delas, quando nem sequer eu ainda tinha sido gerado. Deus, quem escreve a sua história é Deus, e ponto final. Aleluia. Agora escute isso, eu me converti em 2000. Só que quando eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, não larguei, irmão, eu podia ter largado, mas eu continuei com a capa. Porque eu fui crescendo a minha infância toda, eu escutava as pessoas dizer: esse menino é burro, esse menino não é inteligente. As pessoas às vezes da minha própria família, sabe por quê? Tinha uma palavra lá atrás. As pessoas olhavam e diziam: esse menino realmente não vai prestar. E eu nunca roubei, nunca matei, nunca cheirei cocaína, nunca fumei, nunca bebi. Só para você ter uma ideia. Mas todo mundo olhava e gostava de colocar a capa. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui para a igreja, mas eu ficava assim, eu não acreditava. Deus falava comigo, mas tinha uma capa espiritual que não caía. Quando eu estava na igreja, que eu cheguei na igreja, que eu pensei: que lugar bonito, que lugar maravilhoso. Agora eles vão me abraçar, agora eu vou ser curado das feridas que eu tenho dentro de mim. Aí no meio da mocidade sempre tinha alguém que dizia: não fica perto desse menino. Tinha mãe que dizia: meu filho, não fica perto desse menino, não senta perto desse menino. Sabe o que era isso, irmão? Era capa. Era capa. Em 2007, quando eu estava já batizado, pensando na vida, será que vale a pena continuar? Por que a minha vida não anda? Por que eu não consigo ingressar na igreja? Por que eu escuto tanto: eis que eu te digo, meu filho, eu tenho uma obra na tua vida, eu te separei, eu te escolhi para ser um pregador da minha palavra, mas por que não rompe? Eu precisava de alguém da multidão para ir até mim, para dizer para mim: eu estou te dando uma chance, deixa a capa, vamos começar uma nova história. Aleluia. Sabe quem foi essa pessoa? Muito simples. Não foi um anjo que chegou lá em casa, não foi ninguém vestido de branco, não foi ninguém super poderoso. Foi o pastor Paulo e a pastora Marta em 2007. Quando virou para mim e disse assim: eu preciso de um líder de mocidade. Eu sei que você tem um potencial. Naquele dia, irmão, alguém veio aqui, vem cá, irmão. Segurou na minha mão e disse: vamos começar. E eu consegui deixar a capa para trás. E aí
eu fui estudar na palavra e eu compreendi que a última palavra é a palavra de Deus. Vou profetizar nessa noite, vou profetizar, escuta isso. Escuta isso, se teu pai disse algo sobre a sua vida que marcou a tua infância, você já aceitou Jesus, está na casa de Deus, mas aí isso ainda machuca você, Deus está falando para você, deixa ele arrancar essa capa hoje. Hoje, escuta uma coisa, naquele dia Jesus entrou no caminho de Jericó, mas hoje à noite, Jesus está entrando no caminho da tua vida, recebe a cura em todas as áreas da sua vida nessa noite. Aleluia. Sabe o que Deus me fala? Deus está levantando pessoas nesta noite aqui. Você vai ser alguém da multidão. Deus vai te levantar para você tirar a capa das pessoas que estão machucadas e dizer para eles: ei, continua, porque Deus tem uma nova história para você. Eu disse nessa noite, o que não falta é pessoas para colocar a capa. O que não falta é pessoas para colocar a capa, para falar para fulano assim: seu ministério é ruim demais. Você é um obreiro mais ou menos. O senhor é um pastor mais ou menos. O senhor não vai em lugar nenhum. Sabe o que é isso? É gente que coloca a capa. Os irmãos estão na campanha da botija. Os irmãos têm que tomar cuidado para não colocar a capa na botija do outro. Não, a minha vai ficar cheia, mas a sua vai ficar vazia. É capa. Por que não? A sua vai ficar cheia, vai transbordar, mas a minha também vai transbordar. Porque você cresce, ele também cresce com você, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, se você abriu a sua boca no lugar público e disse: eu tenho um sonho, eu vou fazer um concurso, apareceu um infeliz lá para falar que você não vai, repreenda essa pessoa, porque Deus está falando que você vai. O que importa é o que Deus está falando. Irmão, Mateus capítulo de número 3, escuta isso. João Batista está batizando o povo. Aí João Batista diz assim: gente, eu batizo vocês nas águas, mas está chegando o momento que vai vir o Filho de Deus. Esse vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Quando João Batista levanta o olho, Jesus está pertinho. Aí ele disse: não, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Aí Jesus disse: João, para com isso, vamos fazer um negócio normal. João desce Jesus nas águas. A Bíblia diz que o céu se abre, uma pomba desce, vem nos ombros de Jesus. Depois disso, o céu continua aberto. Uma voz brada lá de dentro do céu e diz assim: esse é o meu filho, a quem eu tenho prazer. Deus disse isso, a quem eu tenho prazer. Só que no capítulo, um capítulo para frente, capítulo de número 4, o mesmo que Deus disse assim, convicção, certeza, é o meu filho, a quem eu tenho prazer. No capítulo 4, Jesus vai consagrar a vida dele. O diabo aparece para colocar a capa em Jesus. Lê lá para você ver. Quando Jesus encerra o seu jejum, o diabo aparece para ele para dizer assim, olha a expressão: se tu és o Filho de Deus. Olha que infeliz. Ainda bem que ele estava lidando com o Filho de Deus. Eu vim aqui nessa noite, pelo amor de Deus, Deus está falando com gente aqui. Qualquer pessoa que cruzar o teu caminho para te dizer: se tu és o Filho de Deus, tu tira esse si de lá e diz para ele: querido, Deus já disse que eu sou o filho dele e Deus tem prazer na minha vida. Aleluia. Irmão, o que importa é o que Deus está falando. O que importa é o que Deus falou a teu respeito. É o que Deus determinou sobre a sua vida. A capa caiu. Essa noite, levanta a sua mão em nome de Jesus. Deus, eu profetizo sobre a vida desses que levantaram a mão, que de hoje em diante eles são removedores de capa. A partir de hoje, Deus, eu profetizo
que eles são removedores de capa, de rótulo, de feridas na alma. E eu quero te pedir que o Senhor coloque uma unção na palma da mão deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente. A única capa que eles vão dar para o povo é capa de unção, é de graça, é de poder, é de restauração, é palavra profética, é palavra de restauração. Enche esses vasos nesta noite com a tua unção. Receba na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Prepara, irmão. Prepara. Você é um representante de Cristo nessa terra. Sabe quem vai tirar a capa dos outros? Sou eu e você. Mas por que Jesus não veio direto aqui? Por favor, me responda. A distância é grande. Por que Jesus não veio aqui pegar, tirar a capa dele, levantar ele e dizer para ele, volta a enxergar? Não. Jesus mandou alguém. Jesus era o representante direto de Deus na terra. A glória, o poder que estava sobre Deus, irmãos, era representado por Jesus aqui. Agora, o dia que eu levantei a mão e você levantou a mão, sabe o que nós estávamos dizendo para Deus? Deus, eu sou o representante da tua glória na terra hoje. É, irmão. Nós somos removedores de capa. Quem está pronto para remover capa, dá um glória nessa noite. Tu vai ver alguém caído na rua. Tu vai ver algum drogado na esquina. Tu vai ver uma meretriz vendendo o seu corpo. Tu vai ver alguém batendo na janela do teu carro te pedindo uma esmola. Depois dessa mensagem de hoje, quando você olhar para ele com os olhos espirituais, você vai ver que ele está cheio de capa que colocaram nele, porque você não conhece a história dele. Se você quiser dar alguma coisa para ele, dá, mas pega na mão dele e diz, meu filho, você tem nome? Ele vai dizer o nome. Você diz para ele, esse nome, Deus te conhece pelo nome. O diabo pode até te conhecer pelo pecado, mas o meu Deus te conhece pelo nome. O meu Deus trouxe você até a mim. Sabe por quê, meu filho? Porque eu sou representante de Deus na terra. Eu sou um removedor de capa. Permita-me profetizar na tua vida. Eu profetizo que você vai ser diferente em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu entendi isso, irmão, eu já ando com dinheirinho aqui. É isca. Camarada bate, eu vou pegar, seguro na mão dele, digo para ele, como é que você chama? Tal. Eu disse, Deus te conhece pelo nome. Deus mudou a história da minha vida. O que eu vou te dar aqui não vai mudar a história da sua vida, essa prata. Mas o que eu vou te falar pode mudar a história da sua vida. Você não é isso que você parece ser hoje. Deus tem uma história para você. Ei, olha aqui, ó. Ele larga a primeira coisa, irmão. Vem cá, irmão. Meu tempo já está acabando. Ele larga a capa, coloca-se de pé e vem ter um encontro com Jesus. Ó, cego, irmão, não está vendo nada. Quando ele chega aqui, a Bíblia diz que ele começa uma conversa com Jesus. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Sabe o que é isso? Convicção. Para saber o que ele quer. Talvez de lá para cá já esqueceu. Ou é tanto problema que na hora que tem a oportunidade não sabe o que pedir. Ele vira para Jesus e diz que eu volte a ver. Não, Jesus mandou ele ver não. Jesus fez algo lindo aqui. Porque Jesus faz a obra completa. Jesus não faz nada pela metade, irmão, e deixa pela metade não. Jesus vai liberar algo para ele aqui que vai além de qualquer milagre. Antes de Jesus dizer para ele, volte a ver, irmão, Jesus vira para ele e diz assim, a tua fé te salvou. Jesus dá para ele o direito de salvação. Agora só para você alegrar o seu coração nesta noite mais ainda, irmão. Porque o maior milagre na Bíblia não é um defunto levantar. Não é um paralítico sair andando. Não é o cego voltar a enxergar. O maior milagre na Bíblia é quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus. Quantos aqui já tomou essa decisão nessa noite? Pode exaltar a Ele, glorificar a Ele. Aleluia.
Essa palavrinha aqui, ó, a tua fé te salvou, irmão, vai além de qualquer coisa, porque o camarada pode passar a vida inteira mancando aqui, ó, a vida inteira. Mas se a trombeta tocar, o nome dele estiver escrito no livro da vida, o corpo dele vai ser transformado. Quando ele chegar no céu, ele não chega mancando não, ele chega arrumadinho, bacaninha, inteiro, para ter um encontro com Jesus. Aleluia. De repente, se tem algum problema que ainda não saiu, algum problema que talvez te entristece, levanta a tua voz, dá glória a Deus, exalta a Deus, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se a trombeta tocar nessa madrugada, irmão, nós vamos ter um encontro com Jesus. Só quem vai encontrar com Ele lá no céu, irmão, dá um brado de glória nessa noite. Aleluia, receba essa alegria, não perca isso. Perde qualquer coisa, mas não perde, não deixa o teu nome sair do livro da vida. Aí Jesus vai dizer para ele assim, ó, vai completar a obra. Jesus vai dizer para ele assim: volte a ver. Querido, eu disse no início que ele não tinha o globo ocular, ou o globo ocular dele foi ferido. Se por acaso o globo ocular dele tivesse sido arrancado e jogado na terra, a terra comeu. Aqui está oco. Agora, uma palavra que saiu da boca de Jesus, enquanto ele não está vendo Jesus, e Jesus diz para ele assim: volte a ver. O globo ocular dele começou a ser reconstruído todinho. Quando ele abre o olho, a primeira pessoa que ele vê é Jesus na frente dele. Aleluia. Aqui ele não podia ver, mas aproveitou a oportunidade. Aqui ele podia ver e viu Jesus. Jesus disse para ele assim, ó: agora vai, tua fé já te salvou, homem. Irmão, ele dá uma olhadinha para cá, para pastor Paulo. Ele dá uma olhadinha para cá, para a situação que ele estava vivendo. E ele olha para Jesus. E a Bíblia diz que aonde Jesus vai, pode ir, irmão, vai. Ele vai atrás de Jesus. Fica de pé nessa noite, eu vou profetizar na sua vida uma vitória. Aleluia, escute isso aqui. Aonde Jesus vai, ele vai atrás. Aonde Jesus vai, ele vai atrás. Aonde Jesus foi, ele foi com Jesus. Sabe o que é isso aqui? É porque quando Jesus tira a capa, quando Jesus tira a gente do pecado, quando Jesus tira a gente da lama, quando Jesus restaura a nossa vida, a gente fica de pé. E aonde Jesus manda a gente ir, a gente vai para poder testificar. Eu vou profetizar nessa noite. Jesus vai fazer um milagre na sua vida, mas prepara para onde você colocar a planta do teu pé. Você falar do milagre que Jesus fez na tua vida. Você pode glorificar Ele nessa noite. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus com uma canção que os irmãos cantaram aqui. Seus olhos revela que eu nada posso esconder de ti, Senhor. Aleluia. Eu vou te fazer um pedido nessa noite. Quando eu estava lá na minha casa meditando nessa palavra, sabe o que Deus falou para mim, irmão? Que essa noite aqui vai cair capa nesse lugar. Glória. Aí Deus me trouxe aqui em Mateus capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor: também vos digo que se dois, a Bíblia não diz um, a Bíblia diz, também te digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está lá no céu. Glória. Olha isso aqui, irmão, olha isso aqui, ó. Porque aonde tiver dois crentes, ou três, a Bíblia não fala um, a Bíblia fala dois ou três, reunido no meu nome, ali eu estarei presente. Aleluia.
Sozinho não dá para ir em lugar algum. Glória. Vou te fazer um pedido nessa noite. Eu quero te pedir para você dar um abraço na pessoa que está do teu lado, assim, um irmão. Pode ser sua esposa, pode ser teu filho, pode ser quem for que estiver do teu lado. Aleluia. Por favor, não leve essa noite, não leve esse gesto como algo natural. Abraça essa pessoa e segura ela. Aleluia. Pode ser teu filho, a tua mãe. Essa noite você vai dizer: Deus, os teus olhos podem me ver por dentro, nada eu posso esconder de ti. Eu não conheço meu irmão da esquerda e da direita, e ainda que eu conheça, talvez eu o conheça superficialmente. Mas a minha oração é nesta noite, Deus, é se alguém colocou uma capa nele, se ele usa uma capa na sua vida espiritual, eu quero te pedir nesta noite, Jesus vai arrancando esta capa, porque hoje ele vai sair daqui, a vida dele vai andar, ele vai romper, ele vai vencer, ele vai ser um teu missionário, ele vai ser teu pregador, o ministério dele vai romper, ele vai ser uma pessoa melhor. Você pode profetizar isso na vida deste irmão que está do teu lado. Fecha os teus olhos, deixa Jesus operar. Pode adorar a Deus, irmão. Oh, teus olhos estão aqui, Senhor. Nada posso esconder. Isso, abre a sua boca. E não sou nada sem ti. Abre a sua boca e profetiza na vida do teu irmão nessa noite. Em nome de Jesus. Tudo sabes. Profetiza na vida dele, essa capa vai cair. Essa história não vai dominar. O que disseram de você no passado não importa, importa o que Deus está dizendo acerca de você hoje.